Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos discursos mais famosos e, sem dúvida, mais revolucionários de toda a história, o Sermão da Montanha. Esses ensinamentos que a gente encontra lá nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus são basicamente o coração da mensagem cristã. E para a gente ter uma ideia do alcance disso, olha só o que Mahatma Gandhi, que nem cristão era, disse sobre o sermão. Ele achou a mensagem tão completa, tão poderosa, que para ele só isso já bastava. Isso mostra o quão profundo e universal é o que a gente vai analisar agora. Então, o nosso roteiro vai ser este aqui. A gente começa com a essência do sermão, passa pelas famosas bem-aventuranças, depois explora a ideia de uma nova lei, que é mais interior. Em seguida, vamos ver a diferença entre uma fé sincera e uma fé de aparências, e por fim, a gente chega na famosa regra de ouro. Bom, a cena que abre o sermão é bem simples. O texto diz que Jesus viu aquela multidão, subiu num monte e começou a ensinar os seus discípulos. E é nesse cenário que já surgem duas imagens, duas metáforas super importantes, a de ser sal da terra e luz do mundo. E o que isso quer dizer na prática? Sal da terra tem a ver com ter uma influência positiva, sabe? Dar sabor, preservar o que é bom no mundo. Já a luz do mundo é sobre ser um exemplo que se vê de longe, em que as boas ações acabam iluminando e guiando outras pessoas. A ideia não é se esconder, mas sim brilhar. Agora a gente entra no coração do início do sermão, as bem-aventuranças. Elas são a base de tudo e, olha, apresentam uma ideia de felicidade que é totalmente na contramão do que o mundo pensava na época. E, para ser sincero, talvez até hoje. O mais impressionante aqui é que as bênçãos, a tal felicidade, não estão ligadas a poder, riqueza ou status social. Nada disso. A verdadeira felicidade, segundo o sermão, vem da humildade, da misericórdia, da pureza de intenção, da busca pela paz, mesmo que isso traga perseguição. É uma inversão completa de valores. E essa inversão de valores nos leva direto para outro ponto fundamental. Jesus não veio para acabar com a lei antiga, mas sim para aprofundar o sentido dela. Numa época em que a religião era muito focada em rituais e atos externos, o sermão joga o foco para dentro, para a intenção do coração. Olha só este primeiro exemplo, que é genial. A lei antiga dizia não mate. Ponto. A nova lei vai na raiz do problema, a raiva no coração, a ira, que é a semente do assassinato. O padrão moral sobe de nível, fica muito mais exigente, porque é interno. A mesma lógica continua aqui. A lei antiga proibia o ato físico do adultério. A nova lei, de novo, foca na intenção. O problema já começa no pensamento, no desejo. A batalha pela pureza agora é travada dentro da mente e do coração. E aqui a gente chega na mudança talvez mais radical de todas. A lei do olho por olho, que na verdade já era um jeito de limitar a vingança, é totalmente substituída por uma atitude de não revidar e mais, de oferecer o bem em troca. Em vez de se vingar, a proposta é quebrar o ciclo da violência. E esse é o ápice dessa nova lei interior. Não é só para tolerar quem não gosta de nós. O mandamento é para amar ativamente os inimigos e orar por quem nos persegue. É uma proposta ética, extremamente desafiadora. Certo. E como essa moralidade toda interna se aplica na prática da fé? Bom, o sermão faz um contraste muito forte entre a devoção que é autêntica, feita em particular, e aquela piedade que é só para mostrar para os outros para ganhar aplausos. Por exemplo, ao falar de caridade, a instrução é bem direta. A prática hipócrita é fazer propaganda, é tocar a trombeta para todo mundo ver. Já a prática sincera é fazer o bem de um jeito tão discreto, mas tão discreto que nem a mão esquerda sabe o que a direita está fazendo. O que importa é o que é feito em segredo. E para a oração, vale a mesma coisa. A crítica vai para quem transforma a oração num espetáculo, numa performance pública. A orientação é buscar um relacionamento íntimo e privado com Deus, longe de todo mundo. A sinceridade mora no secreto. E como um modelo dessa oração sincera, o sermão apresenta o Pai Nosso. É uma oração direta, simples, focada em Deus, no perdão, no pão de cada dia, sem palavras difíceis ou exibicionismo. E dentro desse tema da sinceridade vem uma escolha que é apresentada de forma bem radical, sem meio termo. O sermão é claro, é impossível servir a dois senhores, ter duas lealdades máximas. Ou a devoção é a Deus, ou é ao dinheiro e às riquezas.
E agora a gente vai se aproximando da grande conclusão do sermão, que consegue resumir toda a ética dos ensinamentos em um único princípio que ficou conhecido no mundo todo como a regra de ouro. É isso. Toda a complexidade da lei, todos os ensinamentos dos profetas, tudo pode ser resumido neste guia simples, mas super profundo para a nossa conduta. Tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. A empatia na prática é a chave de tudo. Para fechar, o sermão termina com uma parábola muito poderosa. Não adianta só ouvir tudo isso. A pessoa prudente é aquela que ouve e coloca em prática, que constrói a vida sobre uma base sólida, a rocha. Já a pessoa ignorante ouve, acha bonito, mas não faz nada, e constrói a vida sobre a areia, um fundamento totalmente instável. E isso, no fim das contas, nos leva à grande pergunta, à reflexão final que o Sermão da Montanha deixa ecoando através dos séculos, até hoje. Diante de tudo isso, a questão que fica martelando na cabeça é: sobre o que estamos construindo as nossas vidas? Sobre a rocha ou sobre a areia?